Dando continuidade aqui brevemente na nossa aula de hoje, vou passar apenas pelo exercício 5 aqui. E esse exercício 5 ele é um exercício bem legal, porque, diferentemente do que a gente calculou até agora, que a gente calculou apenas um indicador, aqui no exercício 5, ele pede para a gente criar um código que vai calcular o índice de previsão de insolvência de Elizabeth, 1976, que é a data que esse autor publicou esse estudo, né? Esse estudo, esse autor, ele construiu um modelo de previsão de insolvência baseado em alguns dados lá da época, né, de 1976, e a gente vai aplicar justamente ele aqui para todas as empresas do ano de 2022. Eu até deixei um detalhe aqui, cuidado com as demonstrações dos bancos e das financeiras. Por quê? Porque os bancos e as financeiras, eles têm algumas diferenças contábeis em relação às empresas que são, digamos, operacionais, né? Porque, teoricamente, né, o banco, ele tem uma receita de juros, né? Ele pega o dinheiro da gente, empresta para outras pessoas e ganha um juro em cima disso. Claro que eles têm várias outras receitas, mas isso, a forma do banco trabalhar, ele causa algumas divergências. Então a gente vai preocupar aqui em tirar os bancos e as financeiras para calcular esse índice de previsão de insolvência, até porque a análise para os bancos são diferentes, né? É diferente. Beleza. Esse índice de previsão de insolvência desse autor aqui, ele é calculado por alguns outros indicadores. O primeiro indicador aqui, que é calculado para calcular esse índice de previsão de insolvência, é o lucro líquido sobre vendas, ou seja, o lucro líquido sobre a receita líquida, vezes 1,93. Depois a gente tem o disponível, que é o ativo circulante sobre o ativo permanente, que é o ativo não circulante, ou seja, ativo circulante sobre o ativo não circulante, vezes 0,2. E aí tem o contas a receber sobre o ativo total, vezes 1,02. Aqui é como faz o cálculo para esse modelo de insolvência, ok? E aí ele é o resultado dessa soma e subtração desses 5 parâmetros aqui. E como que a gente faz para interpretar esse fator de insolvência? Esse fator de insolvência ele é interpretado, né, ele vai gerar um resultado após vocês realizarem essas multiplicações e essa soma e subtração aqui, ele vai gerar um resultado. A partir desse resultado, você vai interpretar ele. Aqui, se ele for maior que 0,5, a empresa é considerada solvente, ou seja, para o próximo ano, de acordo com esse modelo, é bem provável que a empresa continue as suas operações. Se ele der um valor menor que 0,5, de acordo com esse autor e com os dados que ele pesquisou, quer dizer que no próximo ano essa empresa pode sofrer problemas de falta ela pode até pedir falência no próximo ano, de acordo com esse modelo, ok, pessoal? Muito cuidado na utilização também desses modelos. O primeiro cuidado, né? Vocês vão calcular isso aqui. O primeiro cuidado é que o modelo não tem como prever o futuro, né? É a primeira coisa. E é um modelo muito antigo, de 1976, ou seja, é uma época em que as demonstrações financeiras das empresas do Brasil eram publicadas de uma forma diferente. Em 2000 em algumas vezes, o que vale hoje em dia são as demonstrações financeiras de acordo com a lei. Eu não lembro o número da lei, mas a lei foi publicada em 2009, né? Então a forma que esse modelo foi construído, até a forma que ele foi construído está um pouquinho divergente das demonstrações financeiras atuais. Mas isso aqui é apenas para mostrar para vocês que pelo código em Python que a gente está criando aqui, é possível calcular todos esses indicadores aqui de uma vez, calcular esse modelo de previsão de solvência, e seria possível, eu não coloquei ali, que esse modelo poderia dizer uma coluna lá se ela é solvente ou se ela é insolvente, né? Empresa solvente é que ela não vai pedir a concordata no próximo ano, insolvente é que ela pode pedir a concordata no próximo ano. Aí, passando pelo exercício, o exercício está até resolvido aqui já. Então, vocês vão apenas rodar ele depois e ver os resultados que vocês vão ter. Aqui eu tenho uma lista de CNPJs, que é uma lista de CNPJs do ano de 2022.
ou seja, aqui já tem mais empresas do que aquela primeira lista que a gente criou, tá? E aqui ele vai calcular, ele vai passar por todas as contas das empresas. Aqui, se vocês entenderem a parte lá de cima, vocês vão entender aqui tranquilamente. A primeira parte aqui ele vai coletar receita, vai coletar lucro, vai coletar o ativo total, vai coletar o ativo circulante, vai coletar o ativo não circulante, vai coletar o valor de contas a receber, o valor de estoques e o valor de passivo circulante de cada empresa. Isso aqui está dentro de um loop de repetição. Ele vai coletar isso para cada empresa. Depois ele vai calcular aqui para cada empresa, calcular os respectivos indicadores. Depois ele vai aplicar o fator de insolvência, vai calcular o fator de insolvência e vai colocar isso em uma lista, tá? Vai salvar isso em uma lista. Imagine que ele vai calcular, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parâmetros, né? 8 parâmetros, ele vai calcular 8 parâmetros para, eu acho que são mais de 500 empresas, acho que é em torno de 700 empresas, imagine. 8 parâmetros de 700 empresas que ele vai coletar e vai ainda calcular o índice de insolvência e vai salvar isso tudo para a gente em um dicionário. Inclusive aqui eu até rodei esse código e deixei ele aqui salvo para a gente ver. Esse aqui é o resultado que ele nos traz, né? O CNPJ, margem líquida, o ativo circulante sobre ativo não circulante e aqui na última coluna o índice de insolvência. Ou seja, que a gente poderia classificar das empresas que são consideradas, né, com menos probabilidade de declarar a insolvência para o próximo ano, para as que têm a maior probabilidade, né? Então, seria perfeitamente possível isso aqui. E aí isso aqui está servindo muito mais. Isso aqui não é uma conta que a gente utiliza hoje em dia, isso aqui não é utilizado muito hoje em dia para calcular a insolvência de fato das empresas, mas apenas demonstrando para vocês que é perfeitamente possível calcular vários parâmetros e por meio desses parâmetros vocês definirem o que é mais importante para vocês quando vocês forem montar suas carteiras de investimento aí, e selecionar empresas, né? Então dá um bom filtro, né, para realizar cálculo das margens aí do que é importante para você, para as empresas. O nosso código lá de cima rodou, vamos ver o resultado dele, o que ele nos entregou aqui. Ele entregou para a gente o data frame, acredito eu, e agora basta rodar isso aqui, que ele vai calcular as margens para a gente. E ele calculou, eu acredito que ele calculou para a gente as margens e está aqui. Esse foi o exercício anterior, né, que a gente calculou a margem ponderada. Então ele aqui traz para a gente, de uma forma também bem legal para a gente, as margens de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e a margem calculada por essa margem ponderada aqui, né? Então, com o Python existe um mundo de possibilidades para vocês realizarem análise de empresas e além dos cálculos aqui, é perfeitamente possível vocês transferirem isso aqui para planilhas de Excel e criar dashboards no Python, no Power BI. Também aqui no próprio Python é possível criar dashboards e existe de fato um mundo de possibilidades aqui pra gente, né? Eu estou colocando a lista de chamada aí no chat. A aula de hoje está já caminhando para o fim. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, a gente pode dialogar aqui por mais algum tempo, até o fim da aula. Mas, em resumo, é isso sobre Python e o mercado financeiro. De fato, a gente não vai conseguir detalhar tudo isso de uma vez só, né? Porque é muita informação. Mas, com alguma prática, se vocês pegarem esses códigos aqui e depois tentarem replicar aí nos seus respectivos Google Colab, ou mesmo no Python no computador, vocês com certeza vão conseguir fazer análises muito fortes de várias empresas do Brasil e quem sabe até de empresas de fora do Brasil, né?
é perfeitamente possível. Eu não sei como que são as informações fora do país, né? Mas também imagino que é bem tranquilo de vocês conseguirem, assim como as daqui do Brasil, né?